Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Lee e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Crimes Verdadeiros. E o caso de hoje foi uma indicação de uma inscrita aqui do canal. E esse caso foi um dos casos que mais mexeu comigo, que mais me tocou mesmo. Quando eu comecei a pesquisar sobre ele, eu confesso pra vocês que eu chorei quando eu vi o documentário desse caso. E aproveitando a deixa, já vou pedir pra vocês, se tiverem sugestões de casos, deixar aqui embaixo. Se você já deixou, eu já anotei com certeza, mas se você não deixou ainda, escreve aqui embaixo nos comentários que assim que puder eu vou trazer aqui pro canal o caso que você pediu, tá? Então bora começar o caso de hoje. Andrew Dave Bagby nasceu em 25 de setembro de 1973 na Califórnia, Estados Unidos. Os seus pais, Kate Bagby, era uma enfermeira e também parteira, e o pai dele era o Dave Bagby, que era um ex-soldado da Marinha dos Estados Unidos e também um engenheiro de computação. A Kate e o Dave demoraram bastante para ter filhos. Então, o Andrew foi um bebê muito esperado, muito desejado. E assim que ele nasceu, como eu disse, ele era filho único. Ele teve todo o amor, todo o carinho do mundo. Os pais se dedicaram muito à educação dele. Eles foram pais muito amorosos com o Andrew. E isso refletiu realmente na personalidade dele. Ele sempre foi uma criança muito feliz, muito simpática, muito querida com todo mundo, principalmente com os pais. O Andrew cresceu sendo um adolescente muito brincalhão. E ele desenvolveu um amor muito grande pela fotografia e também pelos vídeos. Ele fazia vários vídeos caseiros, com amigos, em casa com os pais. Ele, na adolescência, fazia, inclusive, com um amigo dele de infância. Ele fazia alguns curtas-metragens, assim, caseiros. Então, ele gostava muito de fotografar e também de gravar vídeos. Como eu disse, a personalidade dele era de uma pessoa muito brincalhona, muito feliz, muito pra cima, alto astral. Então ele fazia amigos com muita facilidade. Inclusive é dito que a casa dos pais dele estava sempre cheia com vários amigos e ele realmente tinha bastante amigos. O Andrew chegou a ter um relacionamento sério, ele chegou a noivar com uma moça, mas ele terminou esse relacionamento, não se sabe se foi ele ou ela, mas é dito em matérias que ele ficou bem chateado com esse término. Porém, ele voltou a sorrir novamente quando ele foi dar início ao curso dele de medicina, que era algo que ele queria muito. O sonho dele era se formar em medicina, ele queria muito ser médico, então ele começou essa faculdade de medicina em meados de 97 ou 98. Ele se mudou para o Canadá para fazer essa faculdade, porque ele passou numa faculdade lá no Canadá, então ele teve que ficar longe dos pais, né, para fazer esse curso de medicina. E foi lá no campus da faculdade que o Andrew conheceu a Shirley Turner. A Shirley era uma médica recém-formada que estava fazendo residência ainda, inclusive por isso que ela de vez em quando estava no campus da universidade resolvendo essas coisas, essas burocracias de residência. E eles se conheceram, eles começaram a se aproximar e começaram um relacionamento amoroso. Só que o Andrew não fazia a mínima noção da onde ele estava entrando, ele não fazia noção da pessoa que a Shirley realmente era. A Shirley nasceu em 28 de janeiro de 1961 nos Estados Unidos. Ela tinha mais 3 irmãos e quando ela tinha 6 anos, em 1968, os pais dela se separaram e ela voltou para o Canadá com a mãe e com os irmãos. Então, como ela nasceu nos Estados Unidos e depois ela se criou no Canadá, ela teve dupla cidadania. Em 1980, ela ingressou na faculdade para se tornar médica, mas em 1982 ela se casou pela primeira vez e ela engravidou do primeiro filho, então ela abandonou a graduação e ela conseguiu um trabalho de professora de ciências. Algum tempo depois, a Shirley engravidou do segundo filho e logo que esse segundo filho nasceu, ela começou um relacionamento extraconjugal com um ex-namorado dela.
Então nessa época o marido dela, ele trabalhava em Minas, nas Minas, e ele passava vários dias longe de casa. Então a Shirley deixava as crianças, os 2 filhos dela, com alguns parentes e ia se encontrar com o amante. Então ela fazia essas coisas, mas em relação ao marido dela, ela era extremamente ciumenta, controladora, possessiva. Então ela manteve esse relacionamento extraconjugal por algum tempo, por alguns anos, até que no final de 1987 ela se divorciou do seu primeiro marido. Em 1988, há informações de que ela teve um aborto. Não se sabe se ela realmente provocou esse aborto ou se foi algo espontâneo que aconteceu, mas alguns dias depois que ela teve esse aborto, ela se casou com esse homem que era o amante dela e que agora havia virado marido. Em 1990, a Shirley teve a sua terceira filha, dessa vez uma menina, com esse segundo marido. Mas pouco tempo depois que a criança nasceu, eles começaram a se desentender por vários motivos, então eles se divorciaram. Nessa mesma época de 1991, a Shirley alugava um quarto na casa dela, e lá isso é muito comum, né, de acontecer. E esse homem que era inquilino dela, ele presenciou várias vezes situações de abuso dela contra os filhos. Então esse inquilino resolveu denunciar ela e os assistentes sociais foram até lá, entrevistaram ela, entrevistaram as crianças também. E a Shirley fez de tudo para que os filhos não fossem tirados dela. Porém, alguns dias depois, poucos dias depois, ela voltou atrás nisso tudo e simplesmente resolveu dar os filhos dela. Ela entregou a filha mais nova para o pai, que foi o segundo marido dela, e os 2 filhos mais velhos ela entregou para a avó paterna. Ou seja, ela fez de tudo para ficar com as crianças de início, mas poucos dias depois ela mudou de ideia porque ela não tinha intenção nenhuma de cuidar das crianças e nem de ser mãe. Mesmo não estando com os filhos, cuidando deles, a Shirley recebia uma ajuda do governo, por assim dizer, que era para ajudar na criação das crianças, mas ela acabou usando esse dinheiro para voltar para a faculdade de medicina. Mas ela chegou a dizer para um parente dela que assim que ela se formasse, ela ia ganhar bastante dinheiro e ela ia reembolsar todo esse dinheiro que ela havia gasto com ela mesma. Em 1998, ela finalmente se formou em medicina, mas antes disso, em 1996, a Shirley conheceu um rapaz 13 anos mais novo que ela. E é dito que esse rapaz também era residente em medicina. E eles começaram um namoro, só que por algum motivo esse rapaz resolveu terminar com ela e ela não aceitou o fim do relacionamento. Então ela começou a perseguir esse rapaz de todas as formas. E em 1997, quando ela ainda não havia desistido dele, ela procurou ele, eles começaram uma discussão e ela pegou o sapato dela de salto alto e jogou nele, acertou nele e atravessou a bochecha dele. Alguns lugares dizem que foi o queixo, mas a maioria das matérias dizem que foi na bochecha. Mesmo depois disso, ela ainda não tinha desistido dele, ela continuava perseguindo esse rapaz, até que um dia ele foi sair de casa e ele encontrou a Shirley deitada na frente da porta da casa dele, inconsciente. E ela estava vestindo um vestido preto e segurando um buquê de rosas vermelhas, e também tinha em cima dela, em cima do peito dela, 2 bilhetes. Um era para esse rapaz e o outro bilhete era para o psiquiatra dela. E em um desses bilhetes estava escrito que ela não era uma pessoa má, mas que ela era apenas doente. Esse rapaz chamou o socorro, ela foi socorrida e fizeram uma lavagem, né, estomacal nela e ela sobreviveu a essa tentativa de suicídio e no final das contas tudo ficou bem. Isso aconteceu no início de 1999 e pouco tempo depois ela acabou conhecendo o Andrew e algumas pessoas acham que ela só parou de perseguir aquele outro rapaz porque ela conheceu o Andrew. Então ela parou de ser obsessiva com aquele rapaz, mas transferiu a obsessão dela para o Andrew. Então, em 99, a Shirley e o Andrew começaram um namoro,
Mas em 2000 ela teve que se mudar do Canadá para os Estados Unidos para um trabalho novo. E também nessa mesma época o Andrew teve que se mudar para Nova York para começar a fazer a residência em cirurgia dele. Então eles passaram a namorar à distância e foi aí que o Andrew começou a mostrar um certo desconforto com esse relacionamento. Ela começou a se mostrar extremamente possessiva, extremamente ciumenta. Então ele começou realmente a perceber que ela não era normal e ele começou a se mostrar muito desconfortável em relação a isso. Então ele começou a se afastar aos poucos e a Shirley obviamente percebeu e ela não queria que isso acontecesse. E em 2001 o Andrew trocou a residência dele de cirurgia por consultório, então ele começou a trabalhar no consultório na Pensilvânia, então ele mudou de cidade novamente. E nessa mesma época a Shirley começou a fazer aulas de tiros, inclusive ela comprou uma pistola de calibre 22 e a relação deles já não era mais como antes. Então ela percebeu que o Andrew estava se afastando muito, cada vez mais. E no dia 13 de outubro de 2001, ela ligou para o Andrew e disse para ele que estava grávida de 3 meses. Apesar de não estar planejando ter um filho naquele momento, o Andrew ficou muito feliz, não era algo que ele esperava naquele momento, até porque ele estava tentando se afastar, né, da Shirley, mas ele mesmo assim ficou feliz. Então ele falou para que a Shirley fosse até lá para que eles conversassem e eles acabaram reatando, né, continuaram ali o relacionamento deles por um mês, até que o Andrew descobriu que aquilo era uma mentira, que a Shirley não estava grávida. Ela inventou aquilo só para realmente segurar o relacionamento deles, que estava praticamente se findando. Então, em 3 de novembro, cerca de 20 dias depois da notícia, ele descobriu e ela acabou confessando que só tinha inventado aquela mentira porque ela realmente não queria perder ele. Mas, obviamente, ele ficou muito furioso com isso, né? Porque, de certa forma, ele havia ficado feliz com a notícia e ele, então, rompeu de vez qualquer tipo de relacionamento que eles tinham. Em algumas matérias dizem que ele colocou a Shirley no avião de volta para casa dela, então isso dá a entender que ela estava lá com ele na Pensilvânia, e isso foi no dia 3 de novembro de 2001. No dia 4 de novembro, no dia seguinte, a Shirley dirigiu durante 16 horas até a Pensilvânia, até a casa do Andrew. E ela chegou lá na madrugada do dia 5 na casa dele e, completamente fora de si, ela começou a bater na porta, ele atendeu e, vendo que ela estava completamente desnorteada, doida, gritando com ele pediu para ela se acalmar e disse que ele ia trabalhar e que depois do trabalho eles iriam conversar. E chegando no trabalho, o colega de trabalho do Andrew percebeu que ele estava agitado, que ele não parecia muito bem. Então esse amigo questionou, né, o que tinha acontecido e ele contou o que tinha acontecido, que a Shirley havia ido lá mais cedo e chegado lá daquele jeito, nervosa e tudo mais, e que eles iriam conversar depois do expediente. Esse amigo ainda aconselhou o Andrew a não ir sozinho. Ele perguntou se o Andrew queria que ele fosse junto, mas o Andrew disse que não era preciso, que não precisava realmente, que seria uma conversa rápida, mas que depois, né, da conversa com a Shirley, ele passaria na casa desse amigo para contar como tinha sido. Só que a noite chegou e o Andrew não apareceu. Então no dia seguinte, no dia 6 de novembro de 2001, o Andrew foi encontrado sem vida no estacionamento ali próximo à casa dele. O Andrew tinha 5 ferimentos a bala, sendo um na cabeça, um na nuca, um no peito e 2 nas nádegas. Então, os pais de Andrew receberam uma ligação e até o momento eles não haviam confirmado para os pais qual de fato era a situação do Andrew. E eles viajaram até a Pensilvânia e quando chegaram lá, eles souberam que o filho já estava sem vida. Como eu disse no começo do vídeo, o Andrew era filho único, então imagine a dor desses pais de perder o seu único filho dessa forma. E enquanto isso, as investigações já haviam dado início e a polícia já havia ido atrás da Shirley, que nesse momento já era a principal suspeita, porque a polícia já havia conversado com aquele colega de trabalho do Andrew e ele havia contado que ele sabia. A polícia então questionou a Shirley
onde ela estaria no dia 5 de novembro. E ela disse que ela ficou em casa, de cama, o dia todo porque ela estava doente. Só que a polícia, nessa altura, já sabia que isso não era verdade, porque eles encontraram evidências suficientes que colocavam ela na cena do crime. Só que antes que a polícia conseguisse fazer qualquer coisa e prender ela, emitir um mandado de prisão contra ela, ela fugiu do país. Ela saiu dos Estados Unidos e foi para Toronto, no Canadá. Como eu disse para vocês antes, a Shirley tinha dupla cidadania. Então, é bem complicado essa situação, porque como ela cometeu o crime nos Estados Unidos e foi para o Canadá, lá eles não podiam prender ela, porque ela tinha que ser acusada formalmente no país onde foi cometido o crime, para que ela fosse acusada e julgada pela jurisdição lá dos Estados Unidos e não do Canadá. Então, a polícia do Canadá, juntamente com a polícia dos Estados Unidos, da Pensilvânia, eles ficaram observando ela de longe, já que eles não podiam prender ela em outro país. Eles já tinham pedido a extradição dela, mas isso demora um tempo, tem toda uma burocracia para que isso aconteça. E em 29 de novembro de 2001, a polícia encontrou no lixo da Shirley um exame de ultrassom. E foi aí que eles viram que ela estava grávida. Pelas contas que eles fizeram, muito provavelmente o filho seria de Andrew, pois há cerca de quase 2 meses antes ela disse a Andrew que estava grávida, mas ela não estava grávida de verdade, só que nessa reconciliação deles ela acabou engravidando de verdade. Então, em 12 de dezembro de 2001, a Shirley finalmente foi presa pela polícia do Canadá. Eles conseguiram um mandado contra ela lá, só que, pasmem, o juiz lá do Canadá considerou que a Shirley não era uma ameaça à sociedade, porque o crime que ela havia cometido tinha sido na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Então, ele disse que ela poderia aguardar o julgamento em liberdade caso ela pagasse uma fiança de 75 mil dólares canadenses. Só que aí a gente pensa o quê, né? Tudo bem, quem que vai pagar essa fiança para ela, né? Sendo que ela não tinha esse dinheiro. Pois pagaram, ela junto com o psiquiatra conseguiu juntar esse dinheiro e a fiança foi paga e ela foi solta. Pelas minhas pesquisas, a Shirley não ficou nem 2 meses presa, assim, foi muito rápido mesmo. Então ela foi colocada em liberdade para aguardar a extradição dela para os Estados Unidos, que era algo que iria demorar, para ser formalmente acusada lá desse crime que ela havia cometido. Então, quando a Kate e o Dave, os pais do Andrew, ficaram sabendo que a assassina do filho deles estava gerando o neto deles, foi uma mistura de sentimentos, porque eles não tinham mais motivos para continuar vivendo. Eles mesmos falaram isso, eles relataram isso, que o sentido da vida para eles havia acabado, havia morrido junto com o filho deles. Mas agora, com a notícia da existência desse pedacinho do Andrew, eles viram uma esperança nascendo. Então era complicado, porque mesmo sendo o filho do filho deles, também era o filho da assassina do filho deles. Então imaginem, é uma situação bem complicada. Mas ainda assim, eles passaram por cima de todo esse sentimento de, sei lá, raiva, vingança, tristeza, e eles queriam ficar perto dessa criança. Obviamente, eles queriam lutar pela custódia dessa criança quando ela nascesse, mas eles sabiam que não seria algo fácil. Eles sabiam que todo esse processo de extradição e julgamento, acusação da Shirley seria algo demorado, algo bem burocrático. Então, eles sabiam que podia levar muito tempo, mas eles queriam muito fazer parte da vida dessa criança. Quando o bebê nasceu, no dia 18 de julho de 2002, os avós, na mesma hora que viram aquele bebê, eles disseram que sabiam que era mesmo o filho do Andrew, porque era igual ele, eles não precisavam nem de exame de DNA, eles disseram que com certeza era filho do Andrew e era neto deles. Então, em 18 de julho de 2002, nasceu o Zachary Andrew Turner. E no começo, a Shirley deixava que a Kate e o Dave vissem o Zachary com uma certa frequência, mas conforme o tempo foi passando, ela foi diminuindo essa frequência. Então, ela fez um acordo na justiça
que os avós só poderiam ver a criança se tivesse mais alguém na casa dela, porque ela alegava que tinha medo que eles fizessem algo contra ela por vingança, ou até mesmo com o Zachary, sei lá, que sequestrassem ele ou algo do tipo. Só que nunca tinha ninguém na casa dela, então muitas vezes os avós dirigiam várias horas até lá para conseguirem ver a criança e eles não conseguiam entrar, eles perdiam a viagem, porque ela realmente não deixava. Só que ela usava o Zachary para conseguir coisas do casal, da Kate e do Dave, para extorquir eles. Ela dizia que o Zachary precisava de, sei lá, leite, fralda, roupa, várias coisas. Inclusive aluguel da casa, ela dizia que o aluguel estava atrasado. Só que os avós não poupavam esforços para dar tudo que a Shirley pedia, porque eles queriam cuidar do menino, eles queriam cuidar do Zachary, eles queriam dar tudo que ele precisasse. Então, embora eles soubessem que muitas daquelas coisas que ela falava não eram verdades, ainda assim, na hora que ela pedia alguma coisa, eles davam um jeito de levar, porque eles não queriam de jeito nenhum que aquela criança passasse por alguma dificuldade ou algo do tipo. Eles nunca falaram no nome do Andrew pra Shirley, eles nunca tocaram no assunto, sabe? Então imagina você ficar ali no mesmo lugar com o assassino do seu filho, com o assassino do seu filho, e você nem tocar no assunto, mas isso tudo por amor àquela criança. Em várias ocasiões foi notado que o Zachary gostava muito mais de ficar com a avó e com o avô do que com a própria mãe. Na verdade, é dito que ele gostava de ficar com qualquer adulto, exceto a mãe. Ele não mostrava muito afeto com a mãe. Então, nesse meio tempo, começou a ser produzido uma espécie de documentário da vida do Andrew, para que o Zachary pudesse conhecer o pai dele algum dia, mesmo que fosse por vídeo. O Kurt Cooney, que era amigo de infância do Andrew, aquele amigo que fazia vídeos caseiros com ele em casa, ele começou a mobilizar todos os amigos que tinham algum tipo de filmagem ou foto do Andrew em casa. Então, o Andrew, como eu falei, tinha muitos amigos, ele era muito querido por todo mundo. Ele era padrinho de casamento de várias pessoas, porque ele era amigo de muitas pessoas. Então, todos esses vídeos que as pessoas tinham, eles foram juntando e foram criando esse documentário para que eles pudessem apresentar o Andrew, quem era o Andrew, quem havia sido o Andrew pro Zachary algum dia quando ele entendesse. No início de julho, a Shirley conheceu um cara no bar e eles começaram a ter alguns encontros amorosos. Só que esse cara logo ficou sabendo do histórico da Shirley, que ela estava envolvida num crime com o seu ex-namorado. Então, esse cara obviamente pulou fora disso, ele não quis continuar com ela. E isso deixou ela muito furiosa e ela começou a fazer aquilo que ela fazia de melhor, que era perseguir o cara. Ela começou a ligar várias vezes, começou a ir na casa do cara. Enfim, toda aquela coisa psicopata mesmo que ela fazia com todos os outros. Só que esse cara juntou todas essas provas de que ela tinha ligado para ele mais de 200 vezes e ele disse que se ela não parasse de perturbar ele, de perseguir ele ia até a polícia, ia mostrar tudo para a polícia. E sendo assim, ela com certeza iria ser presa, porque ela estaria violando a condicional dela, né? Ela com certeza iria presa e ela iria perder a guarda do Zachary. Só que ela não ficou com medo de perder a guarda do Zachary simplesmente por esse fato em si, mas sim porque ela via o Zachary como a galinha dos ovos de ouro dela, né? Era assim que ela conseguia extorquir a Kate e o Dave. Então ela ficou extremamente furiosa com tudo isso que aconteceu, com o cara ter realmente confrontado ela, né, ter enfrentado ela. Então, em 18 de agosto de 2003, exatamente um mês após o Zachary completar o seu primeiro aninho de vida, a Shirley comprou vários medicamentos que inclusive havia sido receitado para ela pelo psiquiatra. E ela misturou vários desses remédios e ela misturou junto com o leite do Zachary. Deu para ele tomar. Ele obviamente ficou dopado. Ela também dirigiu até um local de praia ali, onde tinham vários cais, e ela estacionou o carro ali. Ela também ingeriu vários desses medicamentos. Depois disso, ela amarrou o Zachary ao peito dela com uma blusa
e então ela se jogou lá de cima no Oceano Atlântico. Os corpos dos dois foram encontrados um dia depois por um casal de turistas que estava passando férias ali na praia, e não foram encontrados juntos os dois. Primeiro foi encontrada a Shirley e depois eles encontraram o Zachary ali próximo, né? A polícia foi chamada e logo que os policiais identificaram quem eram, né, a situação ali, que era a Shirley e o Zachary, é dito em algumas matérias que o policial pegou o menino e enrolou numa mantinha que era da filha dele que estava no carro e separou o Zachary da mãe, porque eles logo entenderam que havia sido um suicídio com um homicídio. Então foi determinado que a causa da morte dos dois foi por afogamento, mas foi determinado também que o Zachary não sofreu porque ele estava inconsciente na hora que ela pulou. Então eles determinaram que o Zachary não sofreu. Isso para tentar amenizar a dor dos avós, né? Porque a Kate e o Dave, mais uma vez, em menos de 2 anos, eles passaram por tudo isso. Eles perderam o filho daquela forma cruel. Eles viram uma luz no fim do túnel, uma pontinha de esperança quando ficaram sabendo da existência do Zachary, que era um pedacinho do filho deles ali, e agora eles estavam passando por tudo aquilo de novo. A mesma mulher que tirou a vida do filho deles havia tirado a vida do neto deles, que eles estavam lutando na justiça para conseguir cuidar daquela criança, assim como eles cuidaram do Andrew. E até mesmo o documentário que estavam fazendo para o Zachary não tinha mais sentido, porque o documentário estava sendo produzido na intenção do Zachary conhecer o pai dele, só que agora o Zachary não existia mais. Então realmente é algo muito triste. Esse documentário, ele existe, tá? Ele foi lançado em 2008 e se chama Caro Zachary, uma carta a um filho sobre o seu pai. O documentário basicamente é composto por pequenos filmes caseiros que o Andrew fez durante toda a vida dele, e também entrevistas, né, com amigos, familiares, com os pais do Andrew, enfim. Então, assim, é um documentário muito triste. Eu assisti e eu chorei pra caramba. Todos os casos, principalmente que tem crianças, mexe muito comigo, porque eu sou mãe, e mexe mesmo comigo, mas esse, assim, foi... Nossa, gente, foi em dobro, né? Foi em dobro o baque. Então, esse documentário tem aqui no YouTube, tá? Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Eu não encontrei ele dublado e também não encontrei legendado em português, então é um pouco difícil de entender. Mas se vocês quiserem assistir, se vocês forem curiosos assim como eu vou deixar aqui embaixo e aí fica a critério de vocês assistirem, tá? Mas já adianto que realmente é algo muito triste de assistir, porque foram 2 vidas ceifadas pela mesma pessoa, que fez por maldade, simplesmente por maldade mesmo, gente. É muito triste. Mas esse foi o caso de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que foi o vídeo mais longo que eu já fiz aqui no canal, mas realmente são muitos detalhes e eu ainda assim deixei vários detalhes de fora pra não ficar, assim, um vídeo de, sei lá, 1 hora. Mas mesmo assim, eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, deixa um like pra mim, porque me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Não esquece de ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Lembrando que agora temos vídeos toda quarta e toda sexta-feira. Me segue lá no Instagram, gente, também, tá bom? Eu vou deixar aqui passando na tela pra vocês. E nós nos vemos sexta-feira no próximo vídeo, tá bom? Até lá, tchau!